Bom dia a todos. O meu nome é Joana, sou casada, tenho 2 filhos, sou professora e investigadora e vou fazer uma confissão. A minha área profissional é a filosofia. E, portanto, é com muito entusiasmo que eu começo esta apresentação hoje com um gráfico. É uma coisa que nunca acontece. Eu não falo de números e hoje vou começar por falar de números. Então, antes deste número, ou antes deste gráfico, queria que recordássemos um número que há pouco foi comentado e que dizia que mais de 60% dos jovens de hoje pensam que vivem em piores condições do que as condições da geração anterior. Eu acho que este é um número muito provocador e, quando tomei conhecimento dele, comecei a pensar, está bem, acham, mas vivem? E então, alguns números para ver se esta queixa é suportada. Ora bem, se vocês repararem, de 89 para 2009, a diferença entre o rendimento médio dos jovens e o rendimento médio da média dos portugueses aumentou imenso. Quer dizer, eu sou de filosofia e consigo perceber. Aqui, o espaço está muito maior do que aqui. Mas isto foi só até 2009 e todos sabemos o que é que aconteceu depois de 2009 e, de facto, depois de 2009, a situação piorou. E piorou, sobretudo, para as pessoas com menos de 25 anos. Toda a gente viu os seus rendimentos diminuir, mas as pessoas com menos de 25 anos viram os seus rendimentos diminuir em cerca de 1/3. Mas não se trata só de uma questão... Fui rapidíssima. Não se trata só de uma questão de rendimentos imediatamente disponíveis. Trata-se também, parece-me, de uma questão de expectativas do futuro. Ou seja, todos já tivemos conversas de café sobre se de facto vamos ter uma reforma. Será que isso vai acontecer? Até quando é que a segurança social vai continuar a ser sustentável, se é que ainda o é? E, portanto, não se trata apenas de pensar, neste momento eu tenho menos dinheiro do que se tivesse nascido há não sei quantos anos atrás e tivesse entrado no mercado de trabalho, trata-se também de fatores como a dívida pública per capita, que aumentou brutalmente. Ou seja, hoje em dia uma pessoa tem sobre si uma herança de dívida pública muito maior do que teria em 95. Esta herança é uma herança que vai ser paga pelos novos, por nós, mas também pelos nossos filhos, se a coisa não se resolver entretanto. E, portanto, de facto, existem dados objetivos, concretos, que suportam esta preocupação. Tanto mais é que um estudo de uma ONG inglesa que se chama Fundação Intergeracional, que foca-se justamente em estudar em que medida é que os países são capazes de providenciar aos seus cidadãos um clima de justiça intergeracional, disse que Portugal, os países estudados eram europeus, em 2016 Portugal era o 6º pior país para um jovem. Os fatores analisados foram dívida pública, no nosso caso altíssima, desemprego jovem, no nosso caso altíssimo face à média europeia, custo da habitação, que é elevado face aos nossos rendimentos, o risco de pobreza, a taxa de risco de pobreza dos jovens, mais elevada do que noutros países europeus, o envelhecimento da população, também já aqui hoje referido, muito grande e muito rápido, no nosso caso, e a pegada ecológica. No caso de Portugal, houve um aumento da emissão dos gases com efeito de estufa. Ora bem, não só isto, como, se focarmos outra vez a questão da discrepância salarial, portanto, uma coisa mais localizada dentro das empresas, Portugal é o 3º pior país em termos de discrepância salarial entre os jovens e a média da população. Portanto, isto faz-me pensar que, de facto, eu, que à partida não simpatizaria muito com aquelas bandeiras que nós ouvíamos, se calhar, mais há, não sei, 3 anos, a geração Arrasca, etc., existem dados objetivos que fundamentam uma parte destas queixas, pelo menos. Esta é a grande pergunta. Então, e agora? Então, antes de avançar, o que quer que seja como proposta, e agora já arrumei os gráficos e vai entrar em cena a filosofia, acho que é importante pensarmos o que é uma queixa. O que é que uma pessoa faz quando se queixa? Então, quando eu me queixo de alguma coisa, eu não estou só a denotar que há alguma coisa que me está a acontecer e que eu não gosto. Parece que uma queixa tem dentro a ideia de que essa coisa que me está a acontecer e eu não gosto, não devia estar a acontecer. Ou seja, seria completamente fútil se eu me queixasse de coisas de que eu não gosto, mas que seria impossível serem de outra maneira.
Nós também fazemos isso, mas quando fazemos isso sabemos que é fútil. É completamente fútil eu queixar-me de não ter 1,80 m. Quer dizer, não há nada que eu possa fazer, ninguém me devia ter 1,80 m. Há pessoas que se queixam por ter 1,80 m, por não ter, ou por ter também. Mas a questão é que sabemos, mesmo quando nos queixamos, que essas queixas não são para ser levadas a sério. Enquanto que há outras queixas que supomos que de facto são para ser levadas a sério, que tratamos-las com mais seriedade. Então, se uma queixa tem dentro a ideia de que, reparem, o que eu quero dizer, baralhamos agora, é que uma queixa tem dentro a ideia de que a vida, ou a sociedade, ou o mundo, me deve coisas. Então, se eu me queixo que a minha geração está pior que a geração anterior, eu estou a supor que o mundo, ou a sociedade, ou Deus, me deve, a mim pessoalmente, uma vida melhor do que a que tiveram os meus pais, ou os meus avós, ou os lisboetas do século XIII. Para esta ideia, que eu não sei se existe assim tanto suporte empírico, que propriedade física ou metafísica é que eu tenho a mais do que a geração dos meus pais? Ou do que um lisboeta do século XIII? Quer dizer, pronto, tudo bem, a sociedade evoluiu, temos imenso mais conhecimento, temos imensa tecnologia, conseguimos hoje fazer muito mais coisas. Sim, 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 mas porquê é que isso me dá mais direitos a mim do que a uma pessoa que viveu na geração anterior? Não dá. Então, estão ali a fazer uns sinais, mas acho que não era para mim. Ok. Porquê é que eu quis trazer isto aqui? É porque se de facto é muito importante nós tratarmos com seriedade o problema da injustiça ou da justiça intergeracional, quando partimos para a abordagem desse problema a partir de uma perspectiva da queixa, do que o mundo me deve ou do que alguém me deve, já partimos de uma forma bastante condicionada. Mais do que nos queixarmos, eu acho que é preciso nós construirmos. A perspectiva da queixa faz de nós escravos daquela cultura do me, myself and I, que o João Pedro há bocado falou. A cultura, portanto, não deve ser, ou o motivo não deve ser a queixa e aquilo que o universo me deve a mim por eu ser a maravilhosa pessoa que sou. Não, eu fui posta neste mundo, nesta geração, nesta sociedade, hoje, e, portanto, é ao mundo de hoje que eu fui entregue. E, portanto, eu estou aqui para construir, não estou aqui para me queixar. Claro que isto é tudo lindo, não é? Muitos de nós já nos confrontámos com situações profissionais, se calhar, em que sentimos de facto que estamos a ser prejudicados por sermos da geração que somos. No meu caso concreto, posso falar-vos como professora. Não vou demorar muito tempo nisto, porque isto também é uma coisa altamente específica, mas como também penso que será do conhecimento público, a progressão na carreira dos professores é uma coisa que está fixada, tabelada, e para a qual, neste momento, pesa mais a quantidade de anos a que uma pessoa é professora do que, efetivamente, a qualidade do seu trabalho. Isto é assim por causa da novela, da avaliação de professores, que todos conhecemos, não vou agora alongar-me sobre isso, e que, de facto, se calhar podia ser justamente corrigido se a avaliação de professores pudesse ser uma coisa mais bem feita. Mas o ponto neste momento é que uma pessoa entra para ser professor com um salário que já sabe qual vai ser, independentemente da escola onde estiver, independentemente do facto de ser ótima e ter imenso jeito ou péssima e ter péssimo jeito, independentemente de ter ainda um doutoramento numa área ou não ter, portanto é indiferente, recebe aquilo, passados 10 anos, se tiver a avaliação não sei o quê, que tem, então sobe mais um nível, passados não sei quantos anos, sobe outro nível, assim sucessivamente, até ter determinada carreira. Então, quer dizer, eu sou uma, como sabem, como se viu por esta amostra, uma ótima professora e estou a receber o mesmo do que um péssimo professor só porque ele tem mais anos de serviço do que eu. Isto não faz nenhum sentido. Claro, eu não estou a dizer que não deve haver uma progressão relacionada com a experiência. Como é óbvio, a experiência deve ser valorizada. Estou só a dizer que cada negócio, cada modelo de empresa deve procurar que o único critério de distribuição de salários não seja a experiência profissional. Desde logo porque esse é o único que é óbvio que as pessoas mais novas não têm, não é? Então, para passar agora a uma parte, se calhar, mais positiva e mais construtiva da minha exposição, escolhi 3 imagens. Eu apresentei-lhes agora dados horrorosos sobre Portugal. Vou-lhes mostrar agora 3 coisas que eu acho incríveis sobre Portugal. E a primeira, penso que será conhecida de todos, as ondas gigantes da Nazaré e os doidos que têm coragem para as surfar. Porquê é que eu trouxe esta imagem aqui? Eu acho que esta imagem para mim é inspiradora. Eu olho para isto e já estou a morrer de medo. E, portanto, esta imagem é para mim muito inspiradora.
Porque me parece que se pode fazer uma espécie de paralelo, embora se calhar um bocadinho forçado, entre a nossa situação, isto é, a situação de quem está à entrada do mercado de trabalho, percebe que existe alguma injustiça, gostava de fazer alguma coisa sobre isso e já está, não sabe o que é que há de fazer, e a situação do McNamara quando está na Nazaré a pensar se entra ou não entra. Ora bem, não sei se o meu aspecto denuncia, mas eu não percebo muito de surf. Mas, quer dizer, há assim duas outras coisas que eu sei. Eu sei quando um tipo quer fazer surf, pega numa prancha, pega num fato, vai ali para Carcavelos e a partir da coisa não há de correr muito mal. Se uma pessoa tentasse fazer isso e fosse para a Nazaré nestas ondas, a coisa correria efetivamente muito mal. Para lidar com ondas gigantes deste tamanho é preciso 3 coisas. E essas 3 coisas são as exatas 3 coisas que eu acho que nós precisamos neste momento para enfrentar os problemas que têm a ver com justiça intergeracional. Coragem, uma equipa e material. Vou começar pela equipa. Vocês sabem que o McNamara, quando sai de casa, não vai surfar sozinho, pelo menos não estas ondas, não é um tipo que o puxa pela arrebentação na mota d'água, há com certeza pessoas que estão a monitorizar se ele se afoga ou não afoga, há os outros surfistas que estão para ali que se ajudam se for preciso. Isto não é uma coisa de um tipo sozinho, se é tipo uma onda destas, dificilmente chega vivo à costa. Porquê é que isto eu acho que tem a ver com a nossa situação? Porque eu acho que nós, como cristãos, pertencentes a esta geração e querendo enfrentar os problemas que têm a ver com justiça intergeracional, precisamos de corrigir uma coisa no nosso vocabulário que tem a ver com a equipa. Nós precisamos de recusar a ideia de que isto se trata de uma luta. A ideia de que isto se trata de uma luta tem uma história. A história é que uma teoria, segundo a qual, uma teoria penso conhecida de todos, segundo a qual a história, o progresso histórico dá-se através de uma luta de classes. E, portanto, para a coisa funcionar, nós precisamos de lutar uns contra os outros. Ora, não é preciso dizer muito para vocês saberem que esta não é a proposta cristã, esta não é a proposta da Igreja e, portanto, não se trata aqui de uma luta entre gerações, os novos contra os velhos. Se começamos aí, se começamos num vocabulário de luta pelos meus interesses, luta pelos meus direitos, já começámos a perder. Porque nós não conseguimos enfrentar isto sozinhos. Este não é um problema da nossa geração, é um problema de todos. E por isso precisamos de estar atentos e não subsumir a uma lógica de o que é para mim, o que é para ti, para tu não teres eu tenho que ter, para eu ter tu tens que não ter. E, portanto, abandonar a lógica da luta de classes, ou da luta de gerações, ou da luta do que quer que seja. Trabalhar em equipa. Em segundo lugar, ter coragem. Aristóteles, meu velho amigo, definia coragem como o ponto médio entre a cobardia e a temeridade. A cobardia, no caso de um surfista da Nazaré, seria não ir. Pronto, isto é impossível, esta onda é gigante, eu sou mínimo, não vou. A temeridade seria, eu vou sozinho, pego na minha prancha e lá vou eu. Ou seja, coragem tem a ver com a percepção de nós próprios e das nossas capacidades em relação com o que nos rodeia. Um cobarde é aquele que tem uma fraca imagem de si próprio, ou pelo menos uma imagem de si próprio que não chega para uma determinada situação. E um temerário é aquele que tem uma imagem de si próprio incorreta por excesso, ou seja, eu consigo, como aquela imagem que o Bernardo há bocadinho tinha. Ora, no nosso caso, ou no caso de tentar lidar com o problema da justiça intergeracional, será qualquer coisa como pensar: uma pessoa sozinha não faz diferença, eu tenho a minha vida, eu tenho que ser uma boa profissional, uma boa mãe, agora ainda me tenho que preocupar com justiça social. Isto será a cobardia. E a temeridade será qualquer coisa do género: eu consigo. Sentem-se, eu vou explicar como é que se faz. Terceiro ponto. Material. Material de um surfista deste género, já disse qualquer coisa sobre isto. Não basta só uma prancha e um fato, é preciso uma mota de água que passa, é preciso um colete salva-vidas, é preciso uma data de coisas. Para nós, o que é preciso? É preciso conhecer. É preciso saber do que é que estamos a falar. E nós temos à nossa disposição uma mala, não sei como dizer, não consigo prolongar a imagem. Nós temos à nossa disposição um material pouco conhecido, pouco usado, mas muito bom, chamado Doutrina Social da Igreja. Esse deve ser o nosso material fundamental. Desde logo saber o que é justiça. Quando falamos de justiça, o que é justiça? O que a Igreja diz que é justiça? Vou ler para não falhar. É a atitude constante, é constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, que se traduz numa atitude determinada pela vontade de tratar o outro como pessoa. Portanto, justiça é tratar o outro como pessoa, implicar-se na vida para tratar o outro como pessoa. Justiça intergeracional é ter este cuidado não apenas com as pessoas que nos são imediatamente contemporâneas,
mas, e sobretudo, não é sobretudo, mas também com as pessoas que virão depois de nós. Numa empresa, se há 4 gerações a trabalhar, essas 4 gerações não podem olhar umas para as outras como os novos ou os velhos, as pessoas. A justiça para a Igreja é um dos 3 valores fundamentais que organizam a vida social, juntamente com a verdade e a liberdade. Verdade, liberdade e justiça. Se cada um de nós tivesse estes 3 valores como centrais na sua vida, isso já não era nada pouco. Se em cada decisão que eu tivesse que fazer estes fossem os 3 critérios, isso já não era nada pouco. Mas a Igreja diz, estes 3 são fundamentais, mas não ficamos por aqui. Misericórdia e caridade. Então, liberdade, verdade, justiça e amor, misericórdia e caridade, se estes forem os nossos fundamentais pilares de encarar o nosso trabalho, isto já não é nada pouco. Isto já não é cobardido, não, a causa social não me interessa. Não, porque com as minhas mudanças de atitude à luz destes critérios, eu já estou a ser a mudança. Depois, para além de saber o que é justiça, conhecer bem os princípios da doutrina social da Igreja. O princípio do bem comum, o princípio da dignidade da pessoa, o princípio da subsidiariedade, o princípio da solidariedade. Eu não vou explicar-lhes agora o que eles são. Se vocês quiserem, posso. Mas saber o que isto é e saber em que medida é que isto me implica é também fundamental. Isto são as armas que a Igreja, no fundo, nos fornece. E, finalmente, permanecer informado. O que é que a Igreja tem a dizer e tem dito sobre o trabalho, a economia, o ambiente, o papel das empresas. E, portanto, ler as coisas, ou ler bocados das coisas, participar em formações que existam sobre estes temas. Tudo isto faz parte do nosso material para este desafio, para esta onda. Segunda imagem maravilhosa de Portugal, a vinha. Porquê é que eu trouxe a vinha? Porque nós poderíamos pensar, tudo bem, doutrina social da Igreja e tal, se calhar há umas pessoas mais ligadas para isto, o meu apostolado se calhar tem mais a ver com as crianças. Isto não é opcional. Isto não é opcional. Um cristão leigo é, por vocação, um operário na vinha do Senhor. Isso significa o quê? Isso significa que não é opcional, faz parte de quem nós somos, buscar o reino de Deus, ocupar-se das coisas temporais, ordenando-as segundo Deus. Portanto, não temos propriamente escolha, faz parte do que nós somos. Este trabalhar com as realidades temporais e procurar ordená-las segundo Deus faz parte de ser um leigo cristão. Designadamente nestas áreas fundamentais, serviço à pessoa, serviço à cultura, serviço à economia, e aqui paro para destacar que, como fundamental, aqui deve estar a centralidade da pessoa nas organizações, a capacidade do discernimento de modelos de desenvolvimento que integrem os pobres e os frágeis num espírito de solidariedade. E depois também de serviço à política, e aqui paro mais uma vez para referir a busca do bem comum num espírito de serviço, a procura de voltar a levar para a vida política uma dimensão moral e, finalmente, a capacidade do discernimento, e esta hoje em dia, se calhar, é muito importante, entre o que é verdade e o que é que a maioria, ou uma determinada maioria circunstancial, acha num determinado tempo, o peso que as duas coisas devem ter. Portanto, meus amigos, a vinha é para todos. E, finalmente, se calhar, para ser mais 2007, devia ter trazido uma imagem do Porto, mas não consegui. Lisboa e um cacilheiro em direção a Lisboa. Como cristãos leigos, nós somos enviados à cidade. Não, mais uma vez, não é opcional. Nós não podemos escolher se o mundo devia fazer parte dos nossos interesses ou não. Já faz parte da nossa condição. Um leigo, há aquela definição bonita, não é do mundo, mas está no mundo. Podemos acrescentar, é para o mundo. Não é no sentido mundano, é só para o mundo, não. É para o mundo no sentido de que a minha vida possa servir para que este mundo que me foi confiado se torne mais parecido com o sonho que Deus tinha para ele. Passos muito concretos que podem dar já hoje. Enfim, hoje, ou na segunda-feira. Isto é o DoCat, saiu há pouco tempo e é uma versão para jovens do compêndio da doutrina social da Igreja. Se não conhecem, conheçam. O compêndio também é bom. Não é para meninos o compêndio, é uma coisa assim desta grossura, mas o DoCat é para meninos, é para jovens. Mas vale muito a pena, comprar e conhecer. Claro, eu não estou a dizer, e agora todos vamos ter que sublinhar isto, não, mas saber, estar informado, esta é a nossa realidade. Ter este problema presente como
meu problema, ou seja, isto não é uma coisa de que nós falamos na conversa de café, isto não é uma queixa que eu faço interminavelmente e sem fazer nada por isso. Não, este problema é o meu problema. Mesmo que neste momento eu já seja uma pessoa que ganha bem, que está com uma vida confortável, este problema é o meu problema, na medida em que eu sou enviada para a cidade, na medida em que eu sou alguém que tem como vocação ordenar o mundo segundo Deus. Procurar, isto quer dizer o quê? Significa procurar viver a justiça intergeracional, ou seja, viver este esforço de tratar toda a gente como uma pessoa, não como um competidor, não como o mais velho que me está a tirar o lugar, não como o chefe ou não como o estagiário, mas como a pessoa. A pessoa com tudo o que ela é e com tudo o que ela tem, como o Bernardo também referiu. E, finalmente, ousar pensar, ousar propor, ousar aprofundar. Penso que é isso que estamos todos cá a fazer hoje. E, portanto, aceitar, no fundo, como responsabilidade minha, esta missão que o Senhor também nos confiou, porque nos pôs nesta geração, neste mundo, neste país, que é o terceiro pior não sei o quê, o sexto pior, xalala. Vou só terminar com uma provocação diretamente do CAT. Isto está em perguntas-respostas, sabem, não é? Então há uma pergunta que diz assim: haverá algum modelo cristão de economia? Não. Eu vou continuar, mas diz, não, ponto final. Depois diz: a Igreja deve anunciar o Evangelho e não se envolver na concorrência sobre modelos económicos ou soluções técnicas. Isto quer dizer, então, na boa, meu, já li para casa. Não. Depois continua: para a Igreja, a economia deve servir o homem e o bem-estar público. E só isto já exigiria de nós um trabalho brutal de comprometimento na reforma e no repensar destas estruturas. E depois diz, trata-se de uma exigência de razão orientada para a dignidade humana. Pronto, eu acho que é isto, para lhes mostrar que há aqui muito sumo para aproveitarem. E pronto, e acho que terminei. Obrigada.